Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, nós vamos trabalhar, extrair algumas lições preciosas, pontuar algumas coisas a partir do versículo 1 até o versículo 11. Então eu quero ver com vocês aqui algumas verdades lindas para a nossa vida aqui nessa noite. E eu intitulo essa mensagem como Conselhos para o Povo de Deus, amém? Conselhos para o povo de Deus. Foi o que Pedro passou aqui ao povo de Deus. Pedro, o apóstolo Pedro, os irmãos conhecem, ele foi um homem no começo do seu chamado, ele foi muito relutante, um tanto difícil, né? Pedro, muito questionador, muito afoito, negou Jesus, mas também foi um homem que, depois do Pentecostes, depois de Atos capítulo 2, ele foi um homem notável, um grande discípulo, que fez muito pelo Evangelho, pela palavra de Deus, deu a sua vida, no final, ele deu a sua vida em prol do reino de Deus, não negou, foi até o fim firme, na sua posição, levando a mensagem que ora recebera diretamente do Mestre. Pedro foi diferente de Paulo, né? Paulo não conviveu, não sentou ao lado de Jesus, não participou dos jantares que Jesus participava na casa de Marta e Maria. O pastor Fernando pregou aqui na última quarta-feira. Jesus sempre ia na casa deles, dessa família, era muito íntimo dessa família. Pedro sempre estava em todas as ocasiões com Jesus. Então Pedro tem muita propriedade no falar e merece o nossa total consideração, porque ele esteve junto do Mestre, ele tocou no Mestre, conviveu com o Mestre durante toda a sua trajetória de 3 anos de ministério. 3 anos de ministério, ele esteve ao lado do Nazareno, filho da irmã Maria. Então, o tema da mensagem é Conselhos para o Povo de Deus. Quem gosta de ouvir conselhos? Quem gosta? Eu gosto muito, principalmente dos mais experientes, dos mais espirituais. Eu procuro não tanto os mais experientes, eu procuro no que tange, no que concerne, né, a vida espiritual. Eu procuro me aconselhar, tomar conselhos com aquelas pessoas espirituais que têm vida com Deus. E você conhece de longe uma pessoa quando ela tem intimidade com Deus. Até o semblante dela é diferente, o jeito dela conversar é diferente. Ela é uma pessoa diferente, porque ela tem intimidade com Deus. Antes de falar de Deus para você, ela fala primeiro de você para Deus. Essa é a pessoa espiritual. Ela ora por você, ela sempre está ali pronta com a palavra de Deus para a sua vida. Então eu sempre procuro, no que concerne a vida espiritual, eu procuro sempre os mais espirituais, aqueles que têm vida com Deus, porque eu entendo também que aqueles que não têm vida espiritual, que não têm uma vida com Deus, também não tem nada para dar. Quem não tem nada para dar, então, né, tem que sentar para aprender primeiro, ter uma vida espiritual para depois. Mas eu vejo aqui, no nosso meio aqui, uma grande leva de pessoas, irmãos abençoados, que têm vida com Deus, amém? Então sempre eu tenho procurado estar com os irmãos, ouvindo os conselhos, dos mais velhos também, porque não dizer, né, no que diz respeito a outras coisas da vida secular nossa, mas no que concerne a vida espiritual, é os espirituais que têm de Deus para dar, amém? Então, ouça os conselhos de Deus. Pedro escreveu aos irmãos da dispersão. Diferente das cartas de Paulo, que são 13 cartas que Paulo escreveu, e todas as cartas de Paulo, elas foram endereçadas à igreja de Tessalônica, aos Efésios, a Timóteo e tudo mais, foram todas endereçadas. A carta de Pedro, ela é uma carta universal, ela foi dirigida a várias pessoas, a vários crentes em vários lugares, na Ásia Menor, que é a atual Turquia de hoje. Os irmãos que foram dispersos, que saíram de suas residências e foram para a Turquia, para a Ásia Menor, na época de Paulo, porque estavam sendo duramente perseguidos por Nero. Nero já estava mostrando as suas garras malignas e começando a perseguir a igreja. Isso no ano 63, por ali, porque no ano 64 houve aquele grande incêndio em Roma, né?
que aí Nero então foi com toda a fúria dele, culpando os cristãos, e matou muitos cristãos naquela época, né? Mas antes disso, ele já tocava terror, e os irmãos tiveram que abandonar as suas casas, e viviam acampados em lugares, de lugar para lugar, como nômades, né? Como um povo nômades. E aí Pedro se preocupou com esses irmãos, se preocupou, poxa, esse povo está saindo daqui de Jerusalém, está indo para distante, né? E eles têm que ser pastoreados, Aí Pedro escreve essa carta aos irmãos da dispersão, amém? Dando esses conselhos, e esses conselhos servem até os dias de hoje. A palavra de Deus não tem validade, não tem prazo de validade. Ela serviu para aquele povo naquela ocasião, que é o auditório primário, eu chamo de auditório primário, né? A gente sempre, quando vai analisar a Bíblia, as passagens bíblicas, a gente sempre procura analisar primeiro para quem ele está falando, depois fazer uma aplicação para os dias de hoje. Eu chamo de auditório primário e secundário, né? Nós seríamos o secundário. E aí então, com isso eu tenho a ciência e tenho toda a certeza no meu coração que esses conselhos servem até para os dias de hoje, amém? E como é que ele começa, pastor, então, esse capítulo 5? Primeiro ele começa dando conselho para nós, líderes. Atenção os líderes, os pastores, os líderes de departamento, todos que exercem liderança na casa de Deus. Ele começa primeiro então dando um conselho, e eu quero ler com os irmãos capítulo 5, 1 Pedro capítulo 5, verso 1. Se você está por aí, está ligadinho, dá um glória a Jesus, quero ver. Você quer receber esses conselhos hoje? Receba e guarde no seu coração e passe a praticar. Eu tenho isso na minha mente, que a pregação ela só termina, que a gente tem ideia de que daqui um pouquinho, quando terminar a pregação, terminou, né? Mas não, a pregação ela só termina quando a gente põe em prática, amém? Então ela só é válida quando a gente põe em prática, porque Jesus disse, o que adianta, Pedro, né? Tiago vai dizer que o homem que não pratica a palavra de Deus, ele é semelhante à onda do mar, né? Ele fica ali, é levado por qualquer vento. Então nós temos que praticar, e Jesus falou que o homem que pratica, ele é considerado um homem prudente, ele vai agir com prudência, né? E ele edifica, pela prudência que ele tem, ele edifica a sua casa sobre a rocha, que é Jesus. Então preste atenção, que a prática é tão importante quanto a teoria. Nós estamos na teoria agora, daqui um pouquinho, quando nós saímos daqui, pela manhã, durante a semana, você vai pôr tudo em prática o que a gente falou aqui, amém? Então vamos lá, primeiro um conselho de Pedro aos irmãos da liderança. Capítulo 1, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Então ele acredita numa glória que vai se revelar, né? Esses irmãos estão em aflição, ele disse, eu também participo com vocês, ou seja, todos nós sofremos por causa de Cristo. Então ninguém é isento, uma vez que ele se decide por Jesus. Então por aí, queridos, espere que alguém vai estar contrário a você, você vai contrariar muita gente, você vai arrumar inimigos, sem você fazer nada. Só pelo fato de você se decidir por Jesus, já é um estopim, já é a causa de eles virar as costas para ti, te menosprezar, te ridicularizar, te deixar de lado. Então essa é a causa de muitas coisas que acontecem com a gente como cristão agora que somos, né? Pelo fato de nós confessarmos Jesus, nós somos desprezados por aqueles que não conhecem, claro. Quem está por aí? Amém? Olha só, então ele crê numa revelação que vai acontecer, muito grandiosa. Essa revelação aqui, ela é tanto para os dias, daqueles dias, ou seja, se nós buscarmos a Deus, porque a revelação de Deus ela é progressiva, né? Deus não mostra tudo de uma vez. A gente vai caminhando, e conforme a gente vai caminhando na nossa jornada da fé, você aceita Jesus e vai caminhando, e
o entendimento vai se aclarando, vai se agigantando, você vai tendo, a tua visão vai se ampliando das coisas de Deus. Você passa daqui um pouquinho a ter maturidade espiritual, equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Então é lindo demais. Então é um crescimento, é uma revelação progressiva, dia a dia, mês a mês, ano a ano. Você pode fazer uma análise aí com você mesmo, olhar para você mesmo e ver que quando você começou era diferente de hoje. Hoje você está lá no andar de cima, na prateleira de cima, você está entendendo as coisas. Antes para você tudo era muito obscuro, você não entendia muitas coisas. Hoje você consegue entender assim já de primeira mão as coisas. Você cresceu em Deus, amém? Você cresceu em Deus. As pessoas vejam, as pessoas que te acompanham, elas vejam que você tem vida com Deus e você cresceu em Deus. Agora também existe uma revelação que vai acontecer no porvir, quando esses olhos se fecharem, que aí a gente conseguir olhar o céu pelo lado de dentro. Hoje nós olhamos o céu pelo lado de fora, nós vamos olhar pelo lado de dentro, mas é preciso também que essa carne morra, porque carne e sangue não herdarão o reino de Deus. É muito glorioso o que Pedro está falando aqui. E olha só o que ele diz no verso 2: apacentai, isso compete a nós líderes, apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele. É o que a gente faz, não por força, mas voluntariamente. Está vendo? A gente não pode forçar ninguém a nada, é voluntário. A gente tem que pregar, tem que ensinar, o caminho é por aqui. Se a pessoa não quer tomar os seus próprios rumos na vida, quer continuar com teimosia, com desobediência, a pessoa vai sofrer. E depois ela não pode chegar diante de Deus de maneira alguma e dizer: Deus, meu pastor não me avisou, Deus, o líder que o Senhor colocou sobre mim para liderar sobre a minha vida, não me avisou. Então, vamos te atentar para isso. Deus pôs líderes sobre nós e tudo temos que fazer com voluntariedade, um coração íntegro. Não, eu quero fazer porque eu amo, porque eu entendi a Deus. Independente do pastor depois me elogiar ou não me elogiar, eu também não vivo de elogio. Eu também não estou nem aí se o pastor notar que eu estou fazendo ou não estou fazendo, se passar desapercebido que eu estou fazendo. Eu estou fazendo para Deus, eu trabalho para Deus, amém? Glória a Jesus. Então a gente não pode forçar nós, pastores. Olha só: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Ou seja, os líderes aqui são pessoas de Deus, equilibradas, que trabalham para Deus, que não fazem nada visando lucro, ganância, como você talvez pode achar por aí. Pessoas que estão mercantilizando o evangelho, fazendo um evangelho mercantil, é essa a palavra. Fazendo do evangelho um evangelho mercantil, ou seja, deixa eu trocar por miúdos para você entender, um evangelho de negócios. Quando eles visam uma alma, eles olham além daquilo ali, eles olham lucro, eles olham o que podem extrair daquela pessoa. Eles olham para a pessoa não como uma alma preciosa diante de Deus, mas olham para as pessoas vendo o que podem extrair delas, ou seja, estão apacentando o rebanho de Deus, que é de Deus, porque Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ele disse: a igreja é minha, não é de ninguém, a igreja é minha, por isso as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas a gente vê hoje muitos líderes, pseudos líderes, se apoderando da igreja de Deus, e aí fazendo negócios com a igreja. Tem igrejas sendo vendidas com o povo dentro, é uma piada. É uma verdadeira piada. Eu conversei com uma pessoa, um pastor nesses dias. Ele disse: eu vendi uma igreja, pastor, resolvi sair e vendi a igreja com todo o povo. Eu disse: não falei nada, fiquei quietinho para não chocar com ele, para não dar aquele embate, né? Para não criar aquele embate com ele. Mas eu disse: misericórdia, estão mercadejando a fé, né? Estão mercadejando a fé, misericórdia. A que ponto nós chegamos, viu? A que ponto nós chegamos? E Jesus mesmo falou, Jesus disse assim, ó: se for possível, o diabo enganaria até os escolhidos. Vai ter muita coisa daqui para frente que vai vir para confundir. Já tem muita coisa. Vamos e venhamos. Olha para mim aqui, tem muita coisa já que deixa a gente em dúvida. Mas olha só, irmão, fique plantado aonde Deus. Se eu posso dar um conselho para você, eu dou esse: fica plantado aonde Deus te colocou. Aqui você conhece os líderes, aqui a gente faz por amor, aqui a gente não faz visando lucro,
A gente não está aqui para amontoar riquezas. A gente não está aqui para fazer algo assim, meu Deus, um tempo de luxo, tudo no luxo. Não, nós queremos o melhor. Para Deus tem que ser o melhor. Para você, você merece o melhor. Você mesmo investe em você mesmo, porque tudo que é arrecadado aqui é investido para nós mesmos. Então nós temos essa ideia de que não podemos tratar o rebanho de Deus como coisas, como uma empresa, algo de negócio. Vamos fazer negócio? Jamais. Longe desse que vos fala e dos pastores aqui que tem muito brio, sérios, pessoas sérias. Você conhece os pastores dessa igreja, sim ou não? A minha vida é um livro aberto. Você pode pesquisar a minha vida é um livro aberto. Não tenho nada para esconder. Estou aqui por amor à obra de Deus. Isso é lindo demais. Deixa eu correr porque tem muita coisa para falar aqui. Olha só. Apacentai, deixa eu ler de novo. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Está vendo o que o pastor tem que ser? Isso aqui são conselhos de Pedro aos pastores que estavam apacentando esses irmãos, as muitas congregações que estavam espalhadas. Era um grupo aqui, um grupo ali, um grupo lá, tinha liderança e Pedro estava dando um conselho, vários conselhos a esses irmãos que lideravam esse povo da dispersão. Então Pedro está falando, vocês não podem ter domínio sobre a herança, a igreja é minha. A igreja é minha, irmão, a igreja é de Jesus, a igreja não é do pastor Marco, a igreja não é do pastor Ricardo, a igreja é de Jesus, amém? A igreja é de Jesus. Se alguém perguntar para você, você congrega na verdade em Cristo? Congrego. Quem é o dono de lá? O dono de lá é Jesus. O dono desta igreja é Jesus. E quem fica feliz por isso? Talvez se fosse eu, que seria, né? Mas é Jesus, Jesus sustenta, amém? Jesus sustenta. Quem pode dar um glória a Deus bem gostoso? Oh, fecha os teus olhos por um momento, a glória está descendo aqui. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus. Existe um, meus queridos, existe um, e esse é o inimigo das nossas vidas, o inimigo número 1 de Deus, do povo de Deus. Existe esse inimigo, que ele é terrível, ele quer de todo jeito promover escândalos. É o que mais a gente está vendo hoje. Jesus disse, é impossível que não haja escândalo, mas ai daquele por quem vier o escândalo, disse Jesus. Melhor lhe fora, disse Jesus, melhor lhe fora pôr uma pedra no pescoço e se jogar nas profundezas do mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos que crerem em mim. Perigoso, é perigoso fazer alguém tropeçar por nossa causa. Quando alguém me pergunta, pastor, e fulano, Beltrano, Jesus disse, quem não é por nós, é contra nós. Os discípulos, Senhor, tem uma pessoa aí que está expulsando, um grupo de pessoas que estão expulsando demônio no teu nome, fazendo tantas coisas e nós proibimos eles. Jesus disse, não. Ou proíbe eles, Senhor. Não. Quem não é por nós, é contra nós. Ninguém vai falar bem de mim, daqui a pouquinho falar mal. Disse Jesus, deixa eles. O dia do juízo chegará. E Jesus mesmo disse, naquele dia, o dia do juízo, muitos dirão, Senhor, eu profetizei no teu nome. Eu fiz muitas maravilhas no teu nome, Senhor. Senhor, eu expulsei demônios no teu nome. Eu fiz muitas maravilhas. E Jesus disse, eu direi abertamente, francamente, diretamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, longe de nós termos domínio sobre o que é de Deus é de Deus. Deus confiou em nossas mãos, Deus confia na mão de pastores, homens de Deus, confia. Mas a igreja tem um dono, a igreja é Jesus, e muitos estão se apropriando daquilo que é de Deus, e é muito perigoso isso. Olha só, verso 3, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. O pastor tem que ser o exemplo. Se o pastor não for exemplo, se a vida do pastor está toda atravessada, se o pastor deve no comércio, se o pastor é mal visto na cidade, se a pessoa tem um mau testemunho, como será a igreja? Como a igreja vai se balizar? Como vai ser pautada a igreja? Em quê? Se o próprio líder, que é para ser o exemplo, é o que a gente mais vê por aí hoje. Olha o verso 4, e quando aparecer o sumo pastor, nós somos pastor, mas existe um sumo pastor que está acima de nós, que é o dono
da obra, quando aparecer o sumo pastor, alcançareis incorruptível coroa de glória. Ou seja, faz as coisas certas, porque tem uma coroa te esperando, tem uma glória te esperando, tem uma bênção para ti. Faça as coisas certas. Agora atenção, atenção. Foi falado um conselho, muitos conselhos aos pastores, aos líderes. Agora ele passa a aconselhar a juventude da igreja, das congregações. E aí ele diz no verso 5: semelhantemente vós, mancebos, jovens, sede sujeitos aos anciões, sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Esse é o conselho que ele dá para os jovens. Jovens, escute os anciões, os mais velhos. Escute os espirituais da igreja. Escuta a irmãzinha do coque que vem para ti dar um conselho de bênção. Escute, amém? Escute os mais velhos. Jovens, escute os mais velhos. Esse é o conselho que ele dá aos jovens da igreja. Veio na liderança, os jovens, agora ele faz um conselho aqui no atacado agora, para todos. Verso 6: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Quer ser exaltado por Deus? Quer ser visto no céu? Quer que Deus sopre o teu nome no Brasil e no mundo? Se humilhe diante de Deus, seja humilde como Jesus foi. Jesus foi humilde, ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. São características de um verdadeiro crente, discípulo do mestre. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Agora outro conselho, irmãos. Esse conselho aqui cabe muito para os dias de hoje. Esse conselho aqui cabe muito, vem como luva, encaixa certinho, perfeitamente. Sabe por quê? Porque a gente vê uma humanidade, uma raça, um povo, a humanidade no geral, como um todo, correndo atrás de coisas. E olha só o que Jesus diz. Isso aqui Jesus falou também. Pedro está falando aos irmãos, mas Jesus tinha falado isso aqui também. Lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, olha o que ele diz no verso 7: lançando sobre ele quem? Deus, Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Diga para o seu irmão, diga assim: meu irmão, Deus cuida de ti, meu queridão. Deus cuida de você. Ei, para que tão ansioso assim, a ponto de ficar doente? Tem gente roendo unha, irmão. Tem gente preocupado, não dorme direito. Ei, vai dormir, vai descansar em Deus. Aprenda a esperar em Deus. Aprenda a depositar a sua confiança plena em Deus, meu irmão. Não adianta, a ansiedade só vai te trazer males, só vai te deixar doente. E a ansiedade também vai te levar para uma falta de fé. Vigia, cuida, hein? Aqui um pouquinho você diz: mas Deus não olha para mim mesmo, e pronto, estou largadão nesse mundo, nasci para sofrer. Aí começa a colocar a culpa lá nos ancestrais, os meus pais já foram assim, e papapá, e coisa arada, e o diabo começa a... É isso mesmo que eu queria, é isso mesmo que eu queria. Eu queria que você pensasse assim. E aí sabe o que acontece? A partir de então, pela falta de fé, esse pensamento passa a dominar a mente da pessoa. Domínio, o diabo domina a mente da pessoa. E aí é que está o perigo, né? Já logo sai da igreja e vai fazer a vontade do cão, né? Olha só, agora o verso 8 também. O verso 8, olha que conselho lindo. Sede sóbrios. Meu irmão, sede sóbrios. Sabia que a gente não pode também espiritualizar tudo? A gente não pode também pensar que tudo é... Nós temos que agir com a razão também. Ter sobriedade, agir com a razão. Crente pensa também, amém? Crente pensa, crente tem uma cabeça para funcionar. Nós somos inteligentes. Nós somos um povo que conhecemos Deus. Nós temos alguns QIs a mais dado do céu para a nossa vida, amém? Talvez você não nasceu com isso, mas Deus te deu, amém? Deus te deu, você tem cabeça para pensar. Olha só, sede sóbrios. Ande com sobriedade, com vigilância. Olha só, vigiai, disse ele. São conselhos. Meus irmãos, serem sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Olha para mim aqui. Nós vivemos num mundo que está
realmente virando um caos, está ficando um caos. A gente viu essa semana passada o que aconteceu no Rio de Janeiro, e isso aí, irmãos, quando eles prendem esse tanto, ou matam esse tanto, né? Alguém me disse: pastor Marcos, o que você acha disso? As pessoas perguntam para a gente, né? O que você acha disso? Eu disse: olha, esses bandidos vieram contra a polícia com um fuzil, e você esperava que a polícia viesse com um buquê de flor, uma torta de morango para eles? Né? Então, é aquilo que um dia Pedro, entrando para defender Jesus, na força do seu braço, passou a mão na espada, cortou, lá no jardim do Getsemane, cortou a orelha do soldado chamado Malco. E Jesus diz: Pedro, põe a tua espada na bainha, porque quem fere com espada será ferido. Ou seja, eles vieram com fuzil e receberam a troca, né? Então, é isso aí que Jesus está falando. Do jeito que você vai, pode vir para você, e você se dá muito mal. É isso que Jesus estava falando a Pedro ali. Então, guarde a tua espada na bainha. Ele diz: Pedro, se eu quisesse, Pedro, eu rogaria ao Pai, disse ele. Eu rogaria ao Pai e mandaria milícias, o Pai mandaria milícias de anjos para me livrar dessa situação. Mas para isso eu vim, para essa hora eu vim. Entenda que a nossa guerra é espiritual. Hoje não é diferente. Quando ele falou assim, ó, vigia, porque o diabo, então a guerra também é espiritual. Nós estamos vivendo uma guerra no âmbito físico, palpável, das coisas, né? E nós também estamos vivendo uma guerra espiritual. Mas o povo lá fora não entende, né? O povo de Deus é que tem essa ciência, que tem esse entendimento. Paulo disse: a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou seja, contra pessoas, mas contra os principados e potestades. As pessoas lutam contra pessoas. Nós lutamos contra quem provoca essas pessoas a fazer esses males, né? E a nossa luta também é de joelho, amém? Nós lutamos de joelho. É o único exército no mundo que luta de joelho. Quem está aí? É o único exército no mundo que luta de joelho. Que lindo isso. Vamos lá. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E é terrível. Eu estava vendo ontem algumas cenas. Estava na casa do meu cunhado. Ele disse: Marcos, vê aqui, olha essas cenas, que terríveis aqui. Aí botou no YouTube lá algumas cenas de animais, e a gente viu os leões. Eu vi leões atacando pessoas no safari lá na África. As pessoas num carro assim, várias pessoas, e de repente se aproximaram demais. Foi um erro do instrutor lá, de quem estava junto lá, é o guia turístico, né? Foi um erro dele. Ele se aproximou demais do animal, e o animal estava dias sem comer. Depois foi levantado toda ali uma situação para ver o que aconteceu. E aí aquele animal estava dias sem comer e ficou agressivo. Imagina, se a gente não toma o café da manhã, já chega perto do meio-dia ali, você pode também atacar alguém. Imagina um animal, né? E aí ele estava sem comer dias, e aí se aproximou, o carro não deu outra, tá? Uma senhorinha, um celular, e de repente ela assim filmando o animal muito, aquela cara terrível dele. De repente ela virou assim para fazer uma selfie, né? Para ele ficar atrás assim, e de repente quando ela virou, ele se botou em cima daquele carro, irmãos. Pensa no desespero daquelas pessoas. O diabo, quando Pedro traz essa figura aqui do leão, é para ilustrar isso, é para a gente entender que o diabo também é assim. Ele anda rugindo faminto como um leão, tentando a quem possa tragar. Agora olha só, olha o verso 9, quem está aí diga amém. Quem sabe que nós estamos numa guerra, diga glória a Jesus. Diga: Deus vai me dar graça para vencer, diga. Isso, nós estamos numa guerra e Deus vai dar graça para a gente vencer. Olha o verso 9: o qual resisti firmes na fé. Ele disse: a luta vem, o diabo vem como um leão faminto, mas ele disse: resista no quê? Na fé. Resista na fé. Tem fé, meu irmão? Tem fé? Não resista, resista na fé. A gente facilmente pode se amedrontar, se desesperar diante da situação. Então por isso que,
sobriedade, vigilância, fique atento, ore a Deus, frequente os cultos, se encha de Deus, menos as coisas do mundo e mais as coisas espirituais, as coisas de Deus. Se encha de Deus, para que quando você se deparar com a situação dessa, do leão te encarar, que ele vem, ele é tinhoso, ele não se dá por vencido. O diabo não se dá, ele já foi vencido na cruz, mas ele não se dá por vencido. Ele não se dá por vencido. Olha só, ele tentou o próprio Senhor Jesus. Ele tentou até o próprio Jesus. Imagina, gente. Imagina nós. Então, todo cuidado é pouco e estar vigiando, atento. Não dorme no ponto, não dorme de touca. Fica ligado, irmão. Busque a Deus, se encha de Deus, para que quando você se deparar com situações de o inimigo vir contra você como uma torrente de água, ele vir contra você por um caminho, ele vai fugir por 7 caminhos diante de você, e Deus vai te dar vitória. O apóstolo Pedro vai dizer, o apóstolo Tiago vai dizer que é para nós resistir o diabo e ele fugirá de vós, disse Tiago. Amém? Deus tem te dado graça, sim ou não? Resistência, diga assim, fecha o punho e diga assim, ó, resistência. Isso, vai até com a cara assim, ó, resistência. Isso, Ana, resistência. Não tenha medo não, maior é o que está contigo. Maior é o que está contigo. A gente vê muita gente temendo, apavorada diante do urro, né, desse leão terrível. E sendo que nós temos Deus conosco. E aí o apóstolo Paulo vai dizer aos Romanos, no capítulo 8, verso 31, ele vai dizer assim, ó, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tem diabo, não tem ninguém. Deus é com a gente. Ah, bendito seja Deus. O qual resistir, verso 9, o qual resistir firmes na fé, sabendo, olha só, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Eu não sou somente a vítima, só eu, o único no mundo que está sendo, pastor, está tudo para cima de mim, pastor. Não, irmão, todo aquele que se preza um crente autêntico, que se decide abandonar o pecado, se decide por Jesus, está na igreja, está firme, e quanto mais ele fica firme, mais o diabo se revolta contra ele. O diabo não está preocupado com aqueles que estão lá nas esquinas se drogando, vendendo droga, fazendo maldade. O diabo não está preocupado com eles. O diabo está preocupado com aqueles que abandonaram o caminho, a senda de pecado, e hoje vivem uma vida com Deus. Por mais que ele comete erros, porque todos nós cometemos deslizes, erros, falhas, pecamos no agir, no falar, mas nós temos o Espírito Santo com a gente se arrepende facilmente. A mesma velocidade que nós temos para pecar, nós temos muito mais para pedir perdão, sim ou não? Para dizer, Deus me perdoa porque eu tenho falhado. Então, as mesmas aflições, quem se preza crente, todos vão passar também. Ninguém é isento. Eu falei aqui, o próprio Yeshua, Jesus Cristo de Nazaré, foi atacado por esse terrível inimigo. Imagina nós. Lucas vai dizer na ocasião lá, Lucas vai dizer assim, ó, depois que Jesus o repreendeu, resistiu na cara e tal, repreendeu ele, que ele perdeu, que ele se viu perdido, o diabo saiu fora, e Lucas vai dizer assim, ó, até momento oportuno, até que de novo voltasse para tentar. E durante todo o ministério de Jesus, vocês vão ver, se vocês lerem com atenção os evangelhos, vocês vão ver que muitos embates Jesus teve com as forças das trevas, com o reino do mal. Então, com a gente não é diferente. Meu Deus, meu Jesus, e graças a Deus por isso. E Jesus, sabendo disso, que nós iríamos enfrentar terríveis guerras no mundo, ele disse assim, ó, eis que vos dou o quê? Poder. Tem gente buscando riquezas, buscando tudo menos poder para vencer o mal. Aí ele se enche de tantas coisas, está preocupado com coisas materiais, não tem poder na vida, não tem vida no altar, não tem vida com Deus. O primeiro embate, o diabo vem com tudo para cima dele e derruba ele mesmo, detona com a vida dele. Agora aquele que tem vida com Deus, ele resiste firme na fé,
sabendo que Deus é com ele, e todos, desde Yeshua para cá, desde Adão. Abel viveu uma vida reta diante de Deus, foi morto pelo seu irmão. Depois o terceiro filho de Adão e Eva, Sete, também foi. Todos que querem viver piamente, tementes a Deus, viver para Deus, eles sofrem perseguições. Então essas aflições se cumprem em todos os irmãos no mundo inteiro, disse. Porque de repente os irmãos lá da Ásia, os irmãos que essa carta foi endereçada a eles, talvez eles estivessem pensando assim: meu Deus, por que só nós, né? Parece que lá para a Judéia, lá para a Galiléia, lá para aquelas bandas lá de Jerusalém, parece que não tem luta para lá, parece que está tudo para cima de nós aqui. Pedro disse: olha, essa aflição que vocês estão passando aí, porque era perseguição, amando de Nero, era perseguição terrível, amando de Nero. Aí o Pedro teve esse cuidado, dizendo: olha, todos que vivem em Cristo têm essas dificuldades que vocês enfrentam de perseguição. Então aguenta a ponta, aguenta firme, amém? Aguenta firme, meu irmão, não desista. E aí o verso 10, quem está aí diga amém. O verso 10 diz assim, para nós concluirmos, diz assim, ó: e o Deus de toda graça, é o que nós precisamos, amém? Nós não precisamos, eu não quero somente a graça, eu quero aqui na descrição de Pedro toda a graça, não quero uma parte, eu quero toda a graça. Diga comigo assim: eu quero toda a graça de Deus. Ó, o Deus de toda a graça, que é em Cristo, porque tudo passa por Cristo. Não tem como receber a graça, o favor, a salvação, vida eterna, se não passar por Cristo. O próprio Jesus vai dizer em João capítulo 14, verso 6, ninguém vem ao Pai senão por mim. E o Deus de toda graça em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória. Aí ele começa aqui, irmão, isso aqui já começa a confortar o coração daqueles irmãos que estão sendo vitimados pelo mal, perseguidos duramente, amando de Nero. Já começa a confortar. Olha, nós temos uma eterna glória. Depois que tudo aqui terminar, não importa o tamanho do sofrimento, o importante é que quando nós passarmos dessa vida para outra, nós não vamos sofrer mais. Agora, aqueles que nos perseguem, aqueles que são contrários à nossa fé, aqueles que tentam contra a nossa vida, usados pelo inimigo, depois que eles fecham, eles podem até ter uma vida regalada aqui, mas depois, quando eles fecharem o olho aqui, eles vão sofrer, não apenas uma semana, um mês ou um ano, eles vão sofrer eternamente. Eu prefiro sofrer aqui por um pouco de tempo e depois desfrutar de uma glória eterna, do que viver aqui uma vida regalada, como aquele rico, né, que viveu uma vida regalada, todos os dias dava um banquete, lá em Lucas 16, todos os dias ele dava um banquete na sua casa, vivia uma vida como se fosse um parque de diversão, só alegria, bebedeira, festança. Quando ele tombou aqui, ele foi se encontrar lá no abismo, no Hades, no lugar de tormento. E aí ele disse então: meu Deus, mande avisar os meus 5 irmãos, para que não venham para cá sofrer como eu estou sofrendo. Meu Deus, mande avisar. Ou seja, ele não acreditava em missão. Quando as pessoas iam e foram para ele também, ele não acreditava. Agora ele estava lá no inferno acreditando que vida de missionário é muito importante. O trabalho missionário é muito importante. Então, meu Jesus, vale a pena sofrer aqui por Cristo. O Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver despadecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Olha quantas promessas lindas que Ele vai fazer com a gente. Então vale a pena, como disse o verso 9, resistir firme na fé. Vale a pena, porque tudo vai valer a pena. Pastor, até a minha própria família é contrária à minha decisão por Jesus. Até lá em casa, até o cachorro, até o caramelo, é contra a minha decisão por Jesus, pastor. Lá em casa está terrível. Aguenta as pontas, irmão. Jesus disse aqui assim, ó: aquele que deixar pai, mãe, terras, tudo por amor a mim, disse ele, receberá 100 vezes mais nessa vida e no porvir a vida eterna. Então, até mesmo contrariar, seja quem for, contrariar, se é por Jesus, amém? E cada vez mais apaixonado por Jesus eu sou.
Aí olha o verso 11, para fechar agora. A ele seja a glória, ele termina aqui esses vários conselhos. A ele, a Deus, seja a glória e o poderio para todo o sempre. Amém. Olha para o dia, Jesus. Aleluias. Aleluia. Conselhos para o povo de Deus. Aleluia, se fosse escrito hoje, né? Conselhos para os irmãos da igreja da Ilhotinha, a igreja Verdade em Cristo. Conselho aos irmãos. Esses conselhos são válidos até hoje, para resistir firme na fé, para ficar vigilante, atento, os olhões ligados, antena toda força, o Wi-Fi ligado a milhão. Firme na fé com Jesus. Sabe por quê, irmão? A qualquer momento também nós temos uma outra situação que a Bíblia fala muito, que ninguém mais prega, ninguém mais fala mais nada, porque já levantaram os seus reinos aqui, né? Os seus impérios aqui, tem medo de deixar as coisas, não falam mais no arrebatamento. No arrebatamento da igreja. O meu carro, a minha casa, o meu sítio, a minha fazenda, o meu não sei o que lá, meu dinheiro na Suíça. Vai ficar tudo. E se você quiser ir para a glória, tem que estar desprendido de tudo. Quando o anjo chegou lá em Sodoma e Gomorra, disse: vamos lá, pega tudo aí e vai embora. E a mulher de Ló foi relutante, né? Relutante, chegou na metade do caminho, ela pegou, e o anjo disse: escapa-te por tua vida e não olhes para trás. Foi a mensagem do anjo: corra depressa, eu vou destruir tudo aí. Deus vai mandar fogo e enxofre. E aí, quando chegou na metade do caminho, a ordem era não olhar para trás. E ela pegou, parou e olhou para trás. Ou seja, tinha o coração, dá de entender aqui claramente nas entrelinhas, dá de entender claramente que ela tinha o coração apegado nas coisas. Minha casa, minhas coisas e tal, e ficou ali empacada no caminho. Irmão, esteja preparado, esteja de sobreaviso, esteja vigilante, esteja alerta. São os conselhos de Deus para nós nessa noite. E quem crê se coloca de pé. Aleluias! Levante a mão direita e diga assim: louvado seja Deus nesta noite. Diga assim: louvado seja Deus na minha vida. Que Deus já é louvado, Deus já é bendito, Deus já há uma exaltação. Em volta do trono, Isaías disse que os serafins, os arcanjos, os anjos, constantemente dizem: santo, santo, santo. A natureza adora o Criador. Agora ele espera que ele seja louvado na sua vida. Diga para o seu irmão que está ao seu lado, diga assim: meu irmão, Deus espera que ele seja louvado na tua vida agora. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Fecha os teus olhos. Oh, Emmanuel, Deus conosco, príncipe da paz, conselheiro, Deus forte, único, incomparável, invencível, Deus verdadeiro, Deus único e fiel, que ama o seu povo e nos provou, dando o seu filho para morrer numa cruz por nós, para nos resgatar. Ó Cristo amado, te glorificamos nesta noite, por entender que esses conselhos são práticos, e o Senhor espera que todos nós venhamos pôr, Senhor, em prática. Ó Jesus, esses conselhos dados pelo apóstolo Pedro aos irmãos da dispersão, às muitas congregações que estavam dispersas, aos líderes, aos mancebos, os jovens e a toda a comunidade em geral. Ó Cristo amado, esses conselhos nós entendemos, Espírito Santo, que ainda serve para nós e sempre servirá enquanto a igreja estiver aqui nesta terra. Esses conselhos são válidos para a igreja. Ó Senhor, nos ensina a acatar esses conselhos, a pôr em prática, a ficarmos vigilantes, atentos. Deus nos ajuda pelo teu grande amor. Nós oramos nesse instante dizendo: Deus
Deus nos ajuda, nos ajuda. Levante a sua mão, diga: Deus me ajuda. Deus me ajuda. Entenda, meu irmão, que quando você clama pela ajuda de Deus, você está dizendo: Deus, eu sozinho não consigo, nas minhas próprias forças eu não consigo, por isso eu peço a tua ajuda. E o pastor está dizendo para eu pedir a tua ajuda. Eu peço a tua ajuda nesta noite, porque sozinho eu não posso, sozinho eu não consigo. E tu mesmo falou: sem mim nada podes fazer. Oh, aleluia, 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 aleluia.